Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Análise da conjuntura política pós-eleições 2020. Esse é o tema que eu vou colocar aqui, vou tentar ser breve, porque eu já fiz isso numa live, então eu vou aproveitar aqui para colocar algumas considerações que possam ser úteis para o campo progressista, ou seja, para a nossa esquerda, tá certo? Eu vou pedir antes para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Resumindo, eu já falei isso anteriormente, mas eu vou repetir. Esse processo eleitoral de 2020 gerou vencedores e perdedores. E nós temos que ter altivez e senso crítico apurado para reconhecer as vitórias e as derrotas desse processo, tá? Dentre os vencedores, nós temos, pela direita, o chamado centrão, o que eu chamo de centro-direita liberal, principalmente os partidos democratas, MDB e PSD, que esse trio foi mais vitorioso no que concerne a importância das cidades que foram conquistadas. No caso do DEM, nós temos, por exemplo, capitais importantes como Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Salvador, né? Então, o DEM ele administra cidades demasiadamente populosas e com grande relevância no cenário nacional, tá certo? Pela esquerda, o partido vitorioso foi o PSOL, não no volume, porque foi muito mais uma vitória política do que eleitoral, embora ter conquistado a cidade de Belém foi de uma vitória que nós devemos valorizar, tá? Ganhar Belém dá uma substância para o PSOL, faz com que o PSOL seja mais respeitado, né? Tudo bem que o Edmilson é um político experiente, né, que ele já teve outros mandatos, né, já participou de outras gestões, mas agora estando no PSOL, né, ele conseguiu vencer o processo eleitoral em Belém. Então essa vitória em Belém tem que ser muito valorizada. E teve uma vitória política em São Paulo, porque Boulos eleitoralmente não venceu, mas politicamente saiu muito mais forte do que entrou. Tá certo? Já os perdedores, pelo campo da direita, obviamente, o Bozo, né? Bolsonaro foi o grande perdedor. Praticamente todos os candidatos indicados por ele perderam. Não ganhou nenhuma capital relevante de maneira direta. Tem apoiadores indiretos em algumas capitais, mas de maneira direta não. Ninguém que seja indicado diretamente por ele conseguiu vencer uma eleição em capital. Em cidades de médio porte também a vitória bolsonarista não ocorreu. Pouquíssimas cidades de médio porte elegeram políticos ligados ideologicamente com o presidente da República. Pelo campo da esquerda eu já falei, né? O PCdoB teve uma pequena derrota, mas o PCdoB já é um partido com capital político menor. Agora, se considerar o legado, a importância e a história e o tamanho do capital político, nos últimos anos, o grande derrotado pelo campo da esquerda foi o PT. E nós temos que reconhecer isso e desenvolver uma autocrítica construtiva. Nada de querer destruir, de querer demonizar o PT, não é isso. Eu acho que o PT tem que fazer uma autocrítica, eu já falei aqui, tem que ter altivez porque é o maior partido de esquerda que nós temos, e tem que avaliar, né? Em 2008, o PT ele tinha 3 vezes mais cidades conquistadas, né, nas eleições. Até mesmo em 2012, né, o número de prefeituras do PT era 3 vezes maior do que nessa eleição. E em 2016, quando o antipetismo estava mais forte, quando o processo de desconstrução do PT estava em alto nível, ainda assim o PT se saiu melhor. Que foi o ano do impeachment da Dilma. E mesmo assim o PT se saiu melhor. O PT teve desempenho agora em 2020, tá? Pior do que 2016, quando o antipetismo estava no auge. Não que o antipetismo tenha se dissolvido, ainda está forte. Mas em 2016 era o ápice do antipetismo, né? Realmente existia um processo de desconstrução até injusto contra o PT.
E o PT segurou as pontas, ainda que tenha perdido muitos municípios, né, ainda conseguiu eleger prefeito de capital. Agora em 2020 não. Não conquistou nenhuma capital. Um partido da envergadura do PT, um partido com o legado do PT, tem que fazer uma avaliação, né? É o que eu falei, a chamada autocrítica construtiva. Chegar, fechar as portas e dizer onde erramos. Claro que o PT foi vítima de todo um processo de lawfare, de perseguição, né, de desconstruções injustas contra o Lula, a Dilma e outros quadros do partido. Todos nós reconhecemos isso, mas em contrapartida o PT também tomou decisões precipitadas, erradas, e ele tem que reconhecer isso. Isso não tira a legitimidade da perseguição que o PT sofreu e ainda sofre, mas ele próprio também tomou algumas decisões erradas nesse processo e precisa se autoconstruir. Um partido do tamanho do PT pode se construir. Pode pensar de maneira mais racional para 2022, certo? Eu acho que é importante pensar isso, né? O PT tem como se reconstruir e, diferentemente do Bolsonaro, ele tem um legado. Eu acho que o Bolsonaro, para se reconstruir, vai ser pior. O PT não, o PT ele consegue se reconstruir, tem obtido vitórias no judiciário nas últimas semanas, isso é muito bom, certo? Então, eu acredito que o Lula, que é um grande líder, ele próprio vai liderar esse processo de autocrítica, de reconstrução, para que o PT venha forte em 2022, tá certo? Então é importante ver isso, tá? Agora em 2020, o que me preocupa em relação ao PT é que o antipetismo existe, mas diminuiu, e eu não vejo mais uma tentativa de demonização clara, como existia em 2016, porque eu acho que estão subestimando o PT. Em 2016, apesar do PT ser perseguido, ainda existia um certo medo do PT, né? Se tentou desconstruir o PT de todas as formas. Agora não, o PT foi ignorado. Ignorado até mesmo dentro do campo progressista. O PT foi ignorado até dentro do campo da esquerda. Não de maneira direta, mas indiretamente. Em algumas articulações pelo país, o PT ele foi segregado, excluído. Então, houve um processo de distanciamento do PT dentro do campo progressista. Não foi só a direita que tentou desconstruir o PT. Alguns quadros da própria esquerda e centro-esquerda também contribuíram com esse processo de desconstrução, o que é muito ruim para a união das esquerdas. Tá certo? Alguns partidos como PDT, PSB, PSDB mantiveram seu capital político. O PSB perdeu mais de 100 capitais, de 100 cidades, 100 municípios, mas em compensação ganhou capitais importantes. Né? Diminuiu o número de prefeituras, mas no que concerne a quantidade de habitantes que vivem em municípios governados pelo PSB, ficou praticamente a mesma coisa. O PDT manteve lá um certo domínio em algumas regiões do Nordeste, né? Algumas prefeituras do Sudeste, do Centro-Oeste, muito pouco no Sul, nem cresceu nem diminuiu. O PSDB até aumentou o número de prefeituras, mas em compensação perdeu a relevância. Cidades importantes, poucas o PSDB conquistou, a não ser São Paulo com o Bruno Covas. Ok? Agora é importante, gente, pensar nas eleições da Câmara e do Senado. Elas são importantes para 2022, tá certo? E aí nós podemos chegar a uma conclusão para terminar esse vídeo. Primeiro, as esquerdas como um todo e o Bozo têm capital político, ou seja, a esquerda tem até mais de um candidato forte, mas vamos colocar o Lula que é o mais forte, né? Ou quem ele indicar no PT. Então a esquerda tem capital político. Ela perdeu eleitoralmente agora, então o capital eleitoral diminuiu, enfraqueceu, mas o capital político existe. Por quê? Porque tem candidatos com competitividade para 2022. O Bozo é a mesma coisa. O Bozo perdeu o capital eleitoral, mas politicamente ele ainda tem os seus 30% de apoio. Ele ainda tem força para chegar no segundo turno, certo? Então tanto as esquerdas quanto o Bozo, né, o Bolsonaro, eles estão na mesma situação no que concerne ao que eu estou explicando. O capital eleitoral, tanto das esquerdas quanto do Bolsonaro, diminuiu, mas o capital político é forte, porque tanto as esquerdas quanto o Bolsonaro têm viabilidade política, conseguem se construir, certo? Então, as esquerdas e o Bolsonaro enfraqueceram o capital eleitoral,
mas continuam fortes no capital político, com competitividade para 2022. Já o Centrão, por sua vez, ele tem capital eleitoral. Ele se fortaleceu muito agora, em 2020. A centro-direita liberal se fortaleceu eleitoralmente. Mas, ao contrário das esquerdas e do Bolsonaro, falta à centro-direita liberal um capital político. Porque as opções do Centrão não têm viabilidade eleitoral. Sérgio Moro, que não tem desenvoltura para ser político, a não ser que exista um grande projeto de marketing em torno dele. O Mandetta se dissolveu, o Mandetta já se desconstruiu, ele foi forte no início do ano, já não tem mais capital político. Né? O Luciano Huck é um outsider. E o povo já deu um recado em 2020 que não quer entrar em aventuras, que quer alguém que faça parte da própria realidade política. O povo quer alguém do mainstream político, e não alguém de fora, o chamado outsider. Então o Luciano Huck, que é o único que tem apelo popular dentro da centro-direita liberal, ele tem esse apelo popular, mas ele tem duas situações complicadas. A Rede Globo, que não permite que ele saia candidato, e ele próprio, como outsider, pelo recado que a população deu agora nas eleições de 2020, ele se enfraquece. Porque ele é um cara de fora da política e o povo parece que quer novamente a experiência política. Alguém que faça parte da estrutura política de poder. Alguém que já está inserido no universo da política. E o Huck não está inserido nesse universo. O João Dória está queimado, está tentando uma queda de braço com o Bolsonaro na questão das vacinas e quer passar a imagem de um indivíduo competente, passar credibilidade para a população, mas ele não tem um estereótipo favorável. Ele é um cara mal visto. E o Rodrigo Maia, que ele próprio já confessou, que não tem traquejo e nem perfil para liderar um capital político. Então, o Centrão, pelo contrário, ele é forte eleitoralmente, mas ele não tem capital político, ou seja, ele não tem um candidato hoje viável e competitivo para ganhar uma eleição, a não ser que surja algum nos próximos meses, a não ser que eles construam uma alternativa aí e que ela se torne viável e competitiva para 2022. Eu não acredito. Então, cada um tem os seus problemas. As esquerdas, né, e o Bolsonaro têm candidatos com capital político, mas eleitoralmente se enfraqueceram. Já o Centrão, a chamada centro-direita liberal, está com capital eleitoral forte, mas não tem ninguém com viabilidade política, não tem nenhum candidato com capital político para ser competitivo em 2022. Entendeu? Enquanto que a esquerda tem Lula, alguém que seja indicado pelo PT, o Boulos agora saiu fortíssimo, né? O Ciro Gomes, o Flávio Dino. Enquanto que a esquerda e centro-esquerda, ou seja, que o campo progressista tem vários candidatos competitivos, com capital político consolidado, essa esquerda saiu enfraquecida de 2020 eleitoralmente. Então vai precisar se reconstruir. Basta se unir. E o Bolsonaro a mesma coisa. Se enfraqueceu eleitoralmente, mas a figura dele ainda é muito forte dentre os eleitores mais reacionários. O Centrão, pelo contrário, saiu forte eleitoralmente, mas não sabe o que fazer com esse capital eleitoral, porque politicamente não tem ninguém com capital político para lhe representar em 2022. Façam essa análise e vejam se eu não estou certo. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.